Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Vamos para mais uma reflexão bíblica neste dia de hoje. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo um texto que eu vou ler. Na verdade, eu vou ler dois textos, né? O primeiro é 2 Samuel, capítulo 24. E o segundo é 1 Crônicas, capítulo 21. Amém? Acompanhe comigo. O texto fala que Davi realiza um censo, segundo a Samuel, capítulo 24, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Agora vamos ler 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Acompanhem vocês comigo. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Que também narra o mesmo episódio onde Davi ele realiza um censo. Acompanhe comigo. Davi realiza um censo. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Os irmãos perceberam a similaridade da palavra incitou, tanto lá no texto de 2 Samuel 24, 1, como agora em 1 Crônicas 21, 1. A palavra incitou ou induziu é transmitida nos dois textos da Bíblia. Só que o primeiro texto, que é 2 Samuel 24, 1, atribui o incitar Davi, atribui-se a Deus. O segundo texto, que é o de 1 Crônicas, capítulo 21, diz que Satanás foi quem incitou Davi a realizar um censo. Os irmãos perceberam a aparente contradição nos dois textos que narram a mesma história de Davi, quando resolveu realizar o censo, que é contar as tribos de Israel. E por que isso aconteceu? E porque os dois textos atribuem-se a pessoas diferentes. É algo para nos deixar um pouco intrigado, não é verdade, meus irmãos? Mas a própria Bíblia se explica. E nós vamos ter respostas na própria palavra do Senhor. Desde já eu quero dizer para os amados irmãos que eu acredito piamente na inerrância, me perdoe, a palavra é inerrância. Eu acredito piamente na inerrância das Escrituras, ou seja, eu não acredito que a Bíblia ela se contradiz, eu não acredito que a palavra do Senhor ela erra em alguns textos bíblicos, não, eu não acredito. Respeito, né, aqueles que pensam diferente de mim. Respeito aqueles que acreditam que a Bíblia tem erros, que a Bíblia erra, que a Bíblia tem falhas. Porém, eu não creio. E eu posso provar isso para vocês, meus amados irmãos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em dois textos da Bíblia no Novo Testamento, a qual prova o que eu estou tentando transmitir para vocês. Eu não creio na Bíblia errada. Eu não creio em uma Bíblia que se contradiz, né? Eu creio na inerrância das Sagradas Escrituras do nosso Senhor. Amém? O texto que eu quero mostrar para os meus irmãos está lá em 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Não é uma parte da Escritura que é inspirada. Não é uma parte da Escritura que é divinamente inspirada por Deus. É toda. De Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus ela é inerrante. Ela é inspirada por Deus. Ela não tem erros. Ela não tem contradições. E o segundo texto, meus amados irmãos, que eu quero provar para vocês, eu falei em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Agora eu quero ir para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo da verdade. Paulo, em uma das suas referências na carta aos Romanos, ele escreve que sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, não procede mentira da parte de Deus. Deus é a verdade. O próprio nosso Senhor Jesus afirmou na sua palavra, no texto de João, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no texto de o mesmo Evangelho de João, capítulo 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai como se tivesse algo sem rumo, sem uma hierarquia, sem uma obediência. Primeiro até Jesus para chegar até o Pai. Ninguém vem ao Pai, porque é impossível chegar até o Pai se não for através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos agora estão entendendo que eu não creio que a Bíblia ela é errante. Eu creio que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é inerrante. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, pastor Ednei, o que então aconteceu com esses dois textos que nós lemos no início? De 2 Samuel e de 1 Crônicas, né? Que fala o primeiro texto que, mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles para realizar o censo. E em 2 Crônicas fala que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a realizar o censo. Né? Então, eu posso colocar um tema para esse nosso discurso. É possível a palavra de Deus se contradizer? É possível a palavra de Deus ter duas versões contraditórias? Eu já te adianto que não. Tudo é questão de interpretação. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, primeiro eu quero falar que o censo era
uma prática comum entre o povo de Israel, desde o tempo de Moisés. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão de 400 anos, por meio de Moisés, Deus orientou a Moisés no deserto a contar o povo, contar as tribos, né? E o censo era algo que Deus pedia em determinado tempo. Mas o que acontece aqui nesse texto de Davi é que Davi, ele fez por conta própria. Ele quis por conta própria realizar o censo. Ele não recebeu de Deus essa orientação que ele deveria fazer isso. E olha que Davi, nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o rei de Israel, um dos mais fiéis reis que Israel pôde ter, né? Davi, descendente de Judá, da tribo de Judá. Davi não foi o primeiro rei, mas foi o primeiro escolhido por Deus. Porque o primeiro, Saul, foi o rei segundo a vontade do povo. O povo pediu a Samuel um rei, porque quem reinava sobre o povo era Deus. Deus era o rei de Israel, mas o povo rejeitou ao senhorio do Senhor, de Deus, e pediu um rei para que eles fossem semelhantes às outras nações que tinham seus próprios reis. O povo estava com o coração obstinado, o povo estava se desviando, né, dos caminhos do Senhor e queriam ser semelhantes a outras nações. Mas nós sabemos que Deus separou para si um povo santo, um povo diferente, que não deve se assemelhar-se às outras nações, aos outros povos pagãos, né? Mas Deus assim permitiu. Através de Samuel, Deus permitiu que lhes fosse escolhido um rei, e esse rei foi Saul. E nós sabemos que Saul foi um rei mau. Saul foi um rei desobediente, soberbo, orgulhoso, tentou várias e várias vezes matar Davi, porque Davi para ele era uma ameaça ao seu trono, mas Deus não permitiu, porque antes mesmo Deus já tinha ungido Davi, rei de Israel, através de Moisés. Porém, Davi não usurpou o trono de Saul. Davi não se adiantou. Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas, quando foi chamado por Samuel, né? Através da família de Jessé, Davi foi escolhido e ungido rei de Israel. Mas ele só passou a se tornar rei aceito e aclamado pelo povo depois da morte de Saul. Amém, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, voltando ao censo, o censo era algo que Deus fazia em determinado tempo através dos seus líderes. Mas Davi não recebeu essa instrução de Deus de fazer o censo, de contar todas as tribos de Israel nesse período. Davi já havia descansado dos seus inimigos em redor. Davi já havia vencido muitas batalhas. Deus realizou grandes feitos por Israel através de Davi. Davi estava descansando dos seus inimigos, porque não havia inimigo durante um bom tempo, porque Deus, através de Davi, venceu todos os outros reinos inimigos. Mas Davi achou por bem, através de Joabe, o capitão da sua guarda, realizar o censo, coisa que nem o próprio Joabe achou conveniente. Mas por obediência, ele foi fazer o que o rei lhe pediu. Mas o que eu vejo nesse texto? O que eu posso observar nesse texto? É que houve da parte de Davi, nascendo no seu coração, um orgulho, uma insensatez, uma soberba, a qual Deus não se agradou. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Está lá no livro de Tiago, Epístola aos Tiago, que Tiago escreveu. Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Davi se ensoberbeceu. E olha que eu estou falando de um rei, de um homem que é escolhido segundo o coração de Deus. Mas Davi não é perfeito. Assim como eu, como você, Davi também erra. Davi também errou. Nós sabemos que Davi pecou contra Batseba, praticou um homicídio, matou o esposo Urias, o esposo de Batseba, para ficar com a mulher dele. Engravidou a mulher de uma mulher casada. E nós sabemos da consequência, mas não vamos entrar em detalhe porque nós já conhecemos a história. O que eu quero dizer é que Davi, ele se ensoberbeceu por conta da sua glória que ele conquistou. Mas por que Davi conquistou toda essa glória? Com seu próprio punho, com seu próprio braço forte? Porque ele é tão poderoso assim que ninguém resistiu a ele? Não. Não esqueça dos seus princípios. Não esqueça de quem você era e o que você se tornou. Amém, meus irmãos? Não se esqueça do seu passado, de onde você veio e de onde você está hoje. Não se esqueça. De onde você veio e de onde você está hoje é uma posição que Deus te colocou porque Deus achou graça diante de você. Não porque você é bom. Não porque você é extremamente, como eu posso dizer, merecedor. Davi chegou a cometer esse pecado de soberba. E ele reconheceu. E ele reconheceu isso. Né? Vamos lá no livro de 2 Crônicas. Vamos lá voltar para o texto. Diz assim, Satanás se levantou com Israel e incitou a Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba até o sul, até Dan, ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Aí, em 2 Samuel, diz assim, no capítulo 24, versículo 2, então o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: façam a contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan, ao norte, até Berseba, ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe respondeu ao rei que o Senhor, seu Deus, deu ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Joabe, ele interpelou o pedido de Davi. Mas por quê? Qual a necessidade dessa contagem? Tudo que o rei tudo que o rei tem hoje, é porque Deus o abençoou. E que Deus faça você 100 vezes mais abençoado, mais numeroso do que você já é hoje. Então Davi cometeu esse pecado de orgulho. E aí Deus, através do profeta Natã, deu a sentença a Davi. A ira de Deus se acendeu contra Davi. E aí Deus mandou através do profeta dizer: olha, Davi, você tem 3 consequências que você vai escolher. Tem 3 julgamentos para você pelo pecado que você acabou de cometer. E aí você vai escolher. O primeiro é 3 anos de fome em toda a terra, 3 anos fugindo dos seus inimigos, ou 3 anos, ou melhor, 3 dias de praga, em toda a terra. Vamos ver aqui no texto, capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 9, diz assim: o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. O vidente era profeta naquela época. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi até Davi e disse: todas as 3 opções que o Senhor lhe deu são 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa. Os irmãos me perdoem que eu falei 3 anos de perseguição. Na verdade, foram 3 meses. 3 meses de destruição pela espada dos seus inimigos. Agora, tempo de fome seria 3 anos mesmo. 3 anos de fome.
e 3 meses de destruição pela espada dos seus inimigos. Ou 3 dias de praga intensa, né? Durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decido o que devo responder àquele que me enviou. Os irmãos perceberam? As 3 opções para Davi receber o castigo pelo seu pecado. 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos seus inimigos, cair na mão dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa no meio do povo. E aí que foi que Davi respondeu? Melhor que eu caia nas mãos do Senhor, porque ele é longânimo e misericordioso. Davi explicitamente não escolheu uma das 3 opções, mas ele sabia que a mais coerente, onde ele podia suportar, era cair nas mãos do Senhor. E de que forma? Através da praga, através do anjo que Deus ia enviar para, por meio de uma praga, castigar o povo durante 3 dias. O castigo de 3 dias, na visão de Davi, era menos estrago, era menos ruim do que 3 meses de perseguição pelos exércitos inimigos ou 3 anos de fome. Davi escolheu 3 dias nas mãos do Senhor, onde uma praga iria trazer destruição no meio do povo, né? E nós sabemos, através da narrativa bíblica, que Deus enviou esta praga de imediato, como consequência do pecado de Davi, e que o povo começou a morrer. A Bíblia não fala explicitamente qual era essa praga, mas que o povo começou a morrer em multidões, e isso sim aconteceu. E Davi, desesperado, quando viu o julgamento de Deus sobre o povo de Israel, a Bíblia diz que ele olhou para o monte, né, e viu lá um anjo que estava... Vamos ler comigo o texto? Para eu não falar nada fora do texto. Aqui, ó. Davi, versículo 16 de 1 Crônicas 21. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo, eu que pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas elas são inocentes. O que fizeram, Senhor? Meu Deus, que tua ira caia sobre mim e sobre a minha família, mas não castigue o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Era ali que Davi tinha que pagar o voto, sacrificar, né? Construir um altar na eira de Araúna, que era um monte, onde hoje é o monte de Israel, Jerusalém, né? A cidade do grande rei. Ali o anjo estava, só Davi viu esse anjo grande e poderoso com a espada, pronto para destruir todo Israel. E isso antes de completar os 3 dias, né? E aí a narrativa bíblica diz que Davi assim fez, né? Araúna quis oferecer para Davi aquele local, mas Davi disse: não, eu não vou oferecer para o Senhor sacrifício nenhum que não lhe custe alguma coisa, que não lhe custe algo, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício de graça, eu vou pagar o preço. E Davi pagou o preço, tanto literalmente pelo pecado que ele praticou, quanto o preço pelo local que ele comprou nas mãos de Araúna, né? Que era a eira de Araúna, Davi comprou. E ali Davi construiu o altar e ofereceu sacrifício. E a ira de Deus se aplacou. E a praga cessou. Antes dos 3 dias, a praga cessou. Porque Deus se compadeceu de Israel e aceitou o sacrifício de Davi. Deus aceitou a oração de Davi. Deus aceitou o arrependimento de Davi, né? Davi se arrependeu do que ele fez. Davi, um coração contrito, ele voltou para Deus, ele reconheceu que ele pecou. É isso que Deus quer de nós, meus amados. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós nos arrependamos dos nossos erros, que nós confessemos, né? João fala, né? Na epístola de João, ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus aceita nosso pedido de perdão quando nós, de coração, nós reconhecemos que nós pecamos e que nós pedimos perdão. E que nós voltemos para Deus com o coração quebrantado e contrito e abandonemos a soberba, o orgulho e a vaidade. Porque foram esses pecados que chegou ao coração de Davi a ponto de ele cometer esse erro. Orgulho, soberba e vaidade. Abandonemos esses pecados que nos afastam do Senhor. Né? O fato de que os textos de 2 Samuel e 1 Crônicas divergirem, né, e atribuir, né, a atitude de Davi, que Samuel diz que foi atribuída a Deus, e 1 Crônicas diz que foi atribuída a Satanás, significa que, amados, Deus não tenta ninguém, mas Satanás sim. Só que Deus, ele sonda os corações. Deus sondou o coração de Davi antes de tudo. Deus sabia que Davi estava permitindo crescer no seu coração vaidade, orgulho e soberba. E Satanás estava observando a vida de Davi, o seu comportamento. Satanás não tem poder de sondar a mente e coração de ninguém. Esse atributo é unicamente a Deus, pertence unicamente a Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda nossas mentes e corações. Somente Deus. Mas Satanás, ele está sempre em derredor, buscando nossas falhas, nossos erros, para nos acusar perante Deus. Não foi assim que ele fez com Jó? Lembra de Jó? A Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentaram, está na narrativa de Jó, capítulo 1, os anjos de Deus se apresentavam diante do Senhor, Satanás foi no meio deles e também se apresentar, né? E Deus perguntou, de onde vieste, Satanás? E ele respondeu, eu vim da terra, de rodear a terra e passear sobre ela. Mas Deus já sabia disso. Deus fez essa pergunta, mas Deus já sabia. Aí Deus lhe perguntou, viste meu servo Jó? Por que Deus perguntou? Porque Deus sabia que Satanás estava observando a vida de Jó. Né? E aí Satanás disse, pois é, ele é fiel porque ele tem tudo. O Senhor encheu ele de bens, de riquezas, é por isso que ele é fiel, né? Mas aí Deus falou algo que Satanás não sabia. Porque quem sonda a mente e coração do homem, assim como sondou a mente e coração de Davi, e sondou a mente e coração de Jó, foi Deus. Pois aí Deus deu as características de Jó. Mas Jó, ele é um homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Deus deu de Jó a Satanás. Ele é íntegro, temente a Deus, fiel e se desvia do mal. E na terra não há nenhum outro semelhante a ele. Né? Foi aí que Satanás disse, é porque o Senhor cobre ele de bens e poder. E aí veio aquele desafio onde Satanás recebeu a permissão de Deus para tocar nas coisas de Jó. Da mesma forma também com Davi. Né? Satanás permitiu, ou melhor, Deus permitiu que Satanás estivesse ali observando o comportamento de Davi, para lhe causar estrago. Mas quem sondou a mente e o coração de Davi foi Deus. Né? E aí Satanás veio fazer o estrago. Não é verdade? Mas só Deus sonda a mente e coração. Né? O próprio Davi escreveu no Salmo 139. Olha só que maravilha, meus irmãos. O Salmo 139 que Davi escreveu, diz assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Né? Tu me vês quando viajo e quando me descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Né? E aqui no versículo desse mesmo Salmo, versículo 23, diz assim, ó, examina, Senhor, sonda-me, Senhor, o meu coração e prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluias. Deus, ele sonda o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Amém? Que isso venha servir de reflexão para nós.
Sabe aquilo que exteriormente você faz ou deixa de fazer, né? Primeiramente, já está sendo planejado no seu coração. Porque o seu corpo dá sinais daquilo que o seu coração está maquinando fazer. Então, Satanás ele observa o seu comportamento, como você está agindo, aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você expressa por meio do seu comportamento, da sua ação, do seu olhar. Isso Satanás observa, mas o seu coração só Deus sonda, seus pensamentos só Deus conhece. Por isso que você tem que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar muito com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós pensamos em fazer, né? Aquilo que nós projetamos em nosso coração. Porque Deus sonda nossas mentes e os nossos corações. Portanto, meus amados irmãos, vigiai. Vigiai com aquilo que você pensa, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala. Deus não nos induz ao erro. E a palavra do Senhor ela não se contradiz. Mas Satanás, ele percebe o que você pretende fazer por meio das suas ações. Mas Deus é o único que sonda a nossa mente e coração. Amém? Deus se compraz de um coração contrito, de um coração arrependido, de um coração humilde. Não se exalte diante daquilo que você tem, daquilo que você conquistou, com aquilo que você possui. Não é pecado você querer ser grande, construir coisas grandes, e você ter uma boa posição, né, profissional ou alguma coisa que te traga um benefício. Não é pecado você pensar grande. O pecado é você se exaltar, se orgulhar, achar que tudo que você tem, que você conquistou, é por meio do seu próprio mérito, ou é por meio do seu próprio saber. Não. É porque Deus permitiu. É porque Deus te deu graça para conquistar, para vencer. Não devemos pecar ou cometer o mesmo pecado que Davi. Não se orgulhe, não se ensoberbeça, não se envaideça, mas atribua a sua vitória ao Senhor Deus, que te dá vitória, que te faz conquistar, que te faz prosperar. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Até a próxima. Curta, comente e compartilha este vídeo, essa reflexão bíblica. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.